Milionário maltrata garçonete, mas a vida lhe dá uma lição. Antes de começar, se inscreva em nosso canal. Todos os dias tem novas histórias. Rafaela era uma jovem trabalhadora, cheia de sonhos e energia. Durante o dia, ela corria de um lado para o outro no restaurante, sempre com um sorriso no rosto, apesar do cansaço que sentia por causa das longas horas. Ela era estudante de técnico em enfermagem e sabia que cada passo que dava ali a ajudava a se aproximar do seu objetivo. Mesmo com as dificuldades, ela mantinha uma postura firme, focada em sua profissão e no seu futuro. Enquanto servia aos clientes, Rafaela se esforçava ao máximo para oferecer um ótimo atendimento, sempre sorrindo e mostrando sua dedicação. Mas, por dentro, a exaustão a consumia. Ela sabia que o restaurante não era seu destino final, mas aquilo era necessário para pagar as contas e continuar seus estudos. A jornada de Rafaela era dura, mas ela nunca deixou que o cansaço e as dificuldades a fizessem desistir de seus sonhos. Ela acreditava que sua hora chegaria, e esse pensamento a mantinha motivada. Um dia, enquanto Rafaela atendia as mesas como de costume, um cliente chamado Vitor a chamou de maneira rude. Ele estava irritado porque o prato que havia pedido estava frio e, em vez de reclamar educadamente, decidiu humilhá-la na frente de todos. Rafaela, tentando manter a calma, se aproximou e pediu desculpas, mas Vitor, sem pensar nas palavras, falou alto, fazendo todos olharem para ela. Ela sentiu o peso daquela humilhação, mas, sem perder a compostura, fez o possível para não reagir. Vitor, com sua arrogância, parecia não perceber o quão cruel estava sendo. Rafaela respirou fundo, mantendo seu sorriso, e fez o que podia para corrigir a situação. No fundo, ela sabia que aquilo era apenas mais uma prova de como as pessoas poderiam ser injustas, mas se forçou a ignorar o rancor que começava a nascer dentro de si. No dia seguinte, Vitor voltou ao restaurante, ainda insatisfeito. Ele, com sua postura arrogante, exigiu que Rafaela fosse demitida por não ter atendido suas expectativas. O gerente, nervoso e preocupado em perder um cliente importante, não pensou duas vezes antes de ceder à pressão. Ele mandou Rafaela para o escritório, sem considerar o impacto de sua decisão, e, com um simples "você está dispensada", fez com que a jovem saísse do local em que trabalhará com tanto empenho. Rafaela, atônita, tentou entender o que havia acabado de acontecer. A sensação de injustiça era avassaladora. Sentia-se traída pelo restaurante onde havia se dedicado tanto e, principalmente, pela falta de empatia de Vitor. O choque era grande, mas ela sabia que, apesar de tudo, aquilo não poderia ser o fim. Ela se levantou, respirou fundo e prometeu a si mesma que aquilo não a definiria. Ao chegar em casa, Rafaela não conseguiu segurar as lágrimas. Sentia-se pequena e impotente, como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Era difícil acreditar que, após tanto esforço, aquilo tudo pudesse ter acontecido por causa de uma pessoa arrogante e sem consideração. Mas, no fundo, havia algo que impulsionava a não se deixar vencer, a vontade de seguir em frente, de provar a si mesma que sua dignidade não estava à venda. Ela passou horas pensando, mas então algo dentro dela se acendeu. Não vou deixar que isso me defina, pensou. As lágrimas começaram a secar, e aos poucos, o sentimento de tristeza deu lugar a um impulso renovado de coragem. Rafaela sabia que sua jornada não seria fácil, mas, com determinação, ela não permitiria que aquele episódio de humilhação fosse o fim de sua história. Ela estava apenas começando a escrever um novo capítulo. Mesmo com a dor no peito, Rafaela sabia que não poderia se entregar ao desespero. No dia seguinte, ela acordou cedo e começou a procurar por novos empregos. Sabia que a vida estava cheia de desafios, mas estava disposta a enfrentar qualquer um deles. Como estava estudando técnico em enfermagem, sentia que seu futuro poderia estar na área da saúde, e então começou a buscar oportunidades relacionadas ao que estudava. Enquanto pesquisava, Rafaela pensou no quanto queria encontrar algo que a fizesse sentir orgulho de si mesma. Ela sabia que, se conseguisse um trabalho na área que amava, poderia se reerguer de tudo o que aconteceu. Ela não deixaria que aquele episódio de humilhação a paralisasse. A determinação em seu olhar era clara. Ela iria encontrar uma oportunidade, e quando fizesse, daria o seu melhor, como sempre. Após algumas semanas de busca, finalmente Rafaela encontrou uma vaga para estágio de enfermagem em um hospital. Mesmo sem experiência prática, ela sabia que estava pronta para encarar o desafio. Estudava com afinco e sabia que essa poderia ser a oportunidade que tanto esperava para dar o próximo passo na sua carreira. Com a coragem de quem não tem nada a perder, ela preparou seu currículo e se inscreveu, acreditando que, mesmo sem experiência, sua dedicação poderia ser vista.
Rafaela não demorou para receber uma resposta do hospital, e logo foi chamada para uma entrevista. Ela se sentia nervosa, mas ao mesmo tempo, esperançosa. Aquela era sua chance de mudar sua vida e, finalmente, se distanciar do passado doloroso. Ela sabia que teria que mostrar o seu valor, e estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para conquistar o estágio. A partir daquele momento, Rafaela estava pronta para recomeçar. Quando Rafaela chegou ao hospital para a entrevista, seu coração estava acelerado. Ela estava nervosa, mas também cheia de esperança. A supervisora do hospital, Clara, ouviu atentamente a sua história e percebeu a paixão e a dedicação de Rafaela pela área da saúde. Clara, com um olhar acolhedor, viu que Rafaela tinha muito potencial, apesar de não ter experiência prática. Mesmo assim, decidiu lhe dar uma chance, acreditando que sua vontade de aprender era mais importante do que qualquer coisa. Rafaela ficou emocionada ao receber a notícia de que fora selecionada para o estágio. Ela sabia que não podia deixar essa oportunidade escapar. Agradeceu a Clara com um sorriso tímido, mas cheio de gratidão. Naquele momento, ela sentiu que tudo o que havia passado, todas as dificuldades e humilhações, estavam finalmente começando a valer a pena. Estava determinada a se dedicar ao máximo, para provar a todos, e a si mesma, que seu esforço e dedicação seriam recompensados. Nos primeiros dias de trabalho, Rafaela se dedicou como nunca. Ela estava aprendendo muito e, aos poucos, conquistava a confiança de seus colegas de trabalho. Clara, a supervisora, observava de perto e, com o tempo, passou a admirar ainda mais a jovem. Ela viu que Rafaela não era apenas esforçada, mas também uma pessoa empática, sempre disposta a ajudar os outros. Isso a fez perceber que Rafaela não era apenas uma estagiária comum, ela tinha um brilho especial que a tornaria uma excelente profissional. Clara, tocada pela dedicação de Rafaela, decidiu dar a ela uma oportunidade de crescer ainda mais dentro do hospital. Ela ofereceu uma chance de trabalho mais estável, com um bom salário, como reconhecimento pelo esforço da jovem. Rafaela, surpresa e emocionada, não pôde deixar de agradecer. Ela sabia que, com essa chance, estaria mais perto de alcançar seus objetivos. Agora, a jovem que um dia fora humilhada no restaurante estava dando passos firmes rumo ao futuro que sempre sonhou. Rafaela abraçou a nova fase com todo o coração. Ela se dedicava cada vez mais ao seu trabalho, e logo se tornou uma peça fundamental na equipe do hospital. Sua atitude positiva e empatia com os pacientes impressionavam a todos ao seu redor. Ela sempre fazia mais do que lhe era pedido, se preocupando não só com o trabalho, mas também com o bem-estar das pessoas que cuidava. Os pacientes adoravam sua presença, e isso fazia toda a diferença no ambiente hospitalar. Com o tempo, Rafaela começou a receber reconhecimento não apenas dos pacientes, mas também dos seus superiores. O bom desempenho fez com que ela fosse promovida, e o salário, que já era bom, aumentou ainda mais. Ela sentia que estava finalmente sendo reconhecida por sua dedicação e esforço, e a felicidade era visível em seu rosto. Mas o mais importante era que ela sentia que estava no lugar certo, ajudando as pessoas e construindo uma carreira sólida que refletia sua verdadeira paixão. No hospital, Rafaela encontrou algo que ela não esperava: consolo e propósito. A cada paciente que ela ajudava, sentia-se mais conectada ao seu trabalho, como se estivesse fazendo a diferença na vida das pessoas. Quando um paciente sorria e agradecia, aquilo iluminava seu dia e fazia todo o esforço valer a pena. Ela sabia que, apesar das dificuldades passadas, aquele era o caminho que a fazia sentir-se completa. Os dias no hospital eram desafiadores, mas também extremamente gratificantes. Rafaela não via a hora de chegar ao trabalho, ansiosa para ajudar mais e mais pessoas. A sensação de ser importante, de ser parte de algo maior, foi um bálsamo para a jovem que, antes, havia sido ignorada e humilhada. Agora, ela se sentia valorizada e, ao lado de sua equipe, começou a perceber o impacto positivo que estava causando em cada vida que tocava. Além de gostar muito do seu trabalho, Rafaela também fez amizades sinceras no hospital. Uma das mais especiais foi com Antônio, um médico ortopedista que trabalhava lá. Eles começaram a se aproximar devido ao trabalho em equipe, mas logo perceberam que a amizade deles ia além do profissional. Antônio era gentil e sempre tinha palavras de incentivo para Rafaela, o que fez com que ela se sentisse ainda mais acolhida no ambiente do hospital. Com o tempo, a amizade deles se fortaleceu e os dois começaram a confiar cada vez mais um no outro. Antônio admirava a dedicação de Rafaela e sua capacidade de tratar os pacientes com tanto carinho e atenção. Rafaela, por sua vez, se sentia bem ao lado de Antônio, sabendo que poderia contar com ele, não apenas como colega de trabalho, mas como um amigo verdadeiro.
Juntos, eles criaram uma parceria que se estendia muito além dos corredores do hospital. Certo dia, algo inesperado aconteceu. Um paciente gravemente ferido chegou ao hospital. Quando Rafaela foi ver quem era, ficou surpresa ao perceber que se tratava de Vitor, o homem que a havia humilhado no restaurante. Ela ficou um pouco chocada, mas tentou manter a calma. Aquele encontro parecia um roteiro de filme, mas ela sabia que precisava ser profissional. Vitor estava em um estado muito debilitado e dependia de cuidados urgentes, e Rafaela não podia deixar que o passado afetasse sua atitude. Apesar da raiva que ainda sentia por como ele a tratara, Rafaela se lembrou do juramento que fizera de sempre cuidar dos outros com empatia e respeito. Ela engoliu seu orgulho e, sem hesitar, se concentrou em ajudar Vitor da melhor maneira possível. Vitor, frágil e vulnerável, não tinha ideia do que Rafaela sentia, mas ela, com sua serenidade e profissionalismo, tratou com a mesma dedicação com que tratava qualquer paciente. Ela sabia que o trabalho dela era curar, e não carregar rancor. Com o passar dos dias, Vitor foi se recuperando aos poucos, mas o que mais o surpreendeu foi o cuidado e a atenção de Rafaela. Ele estava completamente dependente dela para tudo, e foi nesse momento de vulnerabilidade que ele começou a refletir sobre seu comportamento. Antes, ele achava que poderia tratar as pessoas como bem entendesse, mas agora, ao ver a dedicação de Rafaela, ficou claro para ele como seu comportamento passava por cima do respeito ao próximo. Rafaela, por sua vez, continuava a tratá-lo com a mesma profissionalidade e empatia, sem demonstrar qualquer resquício de rancor. Ela estava lá para ajudar, não para julgar. E, aos poucos, Vitor começou a se dar conta de quão errado ele havia sido. A situação o fez perceber que as pessoas merecem respeito, não importa sua posição ou circunstância, e que a verdadeira força está em reconhecer seus erros e mudar. Com o tempo, Vitor foi começando a demonstrar sinais de gratidão e respeito por Rafaela. Ele já não a via apenas como alguém que estava ali para ajudá-lo, mas também como uma pessoa admirável, que, apesar de tudo que ele havia feito, ainda tratava-o com dignidade. Durante a recuperação, ele fazia questão de agradecer a ela constantemente, não apenas pelos cuidados, mas também pela maneira como ela o tratava, com tanto carinho e paciência. Vitor, embora ainda frágil e com algumas limitações físicas, sentia que havia aprendido uma valiosa lição. Ele já não se importava com seu status ou poder, mas com as pessoas ao seu redor. A arrogância que antes dominava sua vida começou a desaparecer, e ele começou a enxergar o mundo de uma forma diferente. A gratidão por Rafaela foi crescendo, e ele sabia que ela havia sido uma das responsáveis por essa mudança tão significativa em sua vida. Aos poucos, Vitor começou a se abrir mais e a demonstrar mais respeito por Rafaela. Ele já não se via mais como alguém superior, mas como alguém que tinha muito a aprender. Durante a recuperação, ele fez questão de elogiá-la pelo trabalho que ela realizava com tanto amor e dedicação. Vitor não podia deixar de perceber o quão importante ela era não só para o hospital, mas para todos ao seu redor. Ele se via como um homem transformado, alguém que agora reconhecia o valor de tratar as pessoas com bondade. Enquanto isso, Rafaela continuava a se concentrar em seu trabalho, sem esperar nenhuma mudança de Vitor. Ela sabia que as pessoas poderiam mudar, mas que isso dependia de cada uma delas. Ela fez o que tinha que fazer com a maior sinceridade possível, tratando Vitor como qualquer outro paciente. No fundo, ela sabia que o que ele sentia por ela era um reflexo do próprio processo de mudança interna, algo que ela não poderia forçar, mas que ela aplaudia de coração. Em um momento de maior reflexão, Vitor se aproximou de Rafaela e, com humildade, pediu desculpas por tudo que havia feito no passado. Ele reconheceu que suas atitudes haviam sido cruéis e imaturas, e que, agora, entendia o impacto delas. A sinceridade em suas palavras foi algo que tocou profundamente Rafaela, que, por um instante, viu o homem arrogante de antes se transformando em alguém arrependido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo o que ele acabará de dizer. Rafaela, com a calma que a caracterizava, olhou para Vitor e disse que aceitava seu pedido de desculpas. Ela explicou que, na vida, todos cometem erros, mas que o importante era aprender com eles e mudar para melhor. A vida ensina lições para que possamos melhorar, ela disse, com um sorriso gentil. Para ela, o perdão não era algo que ela guardava como um peso, mas sim como um gesto de transformação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Após a conversa, Rafaela sentiu que algo dentro de Vitor havia realmente mudado. Ele estava ali, admitindo seus erros e mostrando uma vontade sincera de ser uma pessoa melhor. Rafaela, embora soubesse que não podia esquecer facilmente o que havia acontecido, sentiu que aquilo era o suficiente para dar a ele a oportunidade de começar de novo. Ela já havia superado a dor do passado, e a lição que ele havia aprendido parecia genuína.
Isso, para ela, era o mais importante. Vitor, aliviado e grato por Rafaela ter aceitado suas desculpas, sentiu um peso saindo de seus ombros. Ele sabia que nunca poderia apagar o que fizera, mas sentia que estava no caminho certo para se redimir. A humildade e o arrependimento que ele demonstrou transformaram, e ele estava determinado a seguir em frente, com mais respeito pelas pessoas ao seu redor. Esse episódio foi um marco em sua vida, uma verdadeira virada. Ele sabia que, daqui para frente, a forma como tratava os outros seria diferente. Com o tempo, Vitor foi se tornando uma pessoa completamente diferente. O episódio com Rafaela e sua recuperação fizeram refletir profundamente sobre suas atitudes passadas. Ele passou a valorizar mais as relações humanas e a tratar as pessoas com mais respeito e gentileza. A arrogância que antes o definia desapareceu, dando lugar a um homem mais humilde e consciente de suas falhas. Ele começou a se envolver mais com os outros, demonstrando gratidão e apreço por aqueles que estavam ao seu redor. Vitor tomou uma decisão importante. Queria transformar sua vida, ser uma pessoa melhor, e isso envolvia mudar suas atitudes não apenas com Rafaela, mas com todos. Ele sabia que as mudanças não aconteceriam da noite para o dia, mas estava determinado a caminhar na direção certa. Para ele, o maior aprendizado foi perceber que as pessoas não são definidas pelos erros do passado, mas pela maneira como escolhem seguir em frente e se reinventar. E ele estava pronto para fazer isso, passo a passo. Após sua recuperação, Vitor tentou se aproximar de Rafaela novamente. Ele sabia que ela o tratava com profissionalismo, mas agora sentia que queria algo mais. Queria agradecer a ela de uma forma mais pessoal, tentar reconstruir uma relação de amizade, se ela aceitasse. No entanto, Rafaela, embora compreendesse o arrependimento dele, não estava disposta a dar espaço para ele em sua vida de uma forma mais íntima. Ela sabia que já havia perdoado, mas isso não significava que ela quisesse reatar qualquer tipo de vínculo pessoal com ele. Vitor, embora compreendesse a atitude de Rafaela, não conseguia esconder o desejo de tentar, pelo menos, estabelecer uma amizade. No entanto, ele respeitou os limites dela e entendeu que, por mais que tivesse mudado, era preciso dar tempo ao tempo. Rafaela estava firme em sua decisão, e Vitor, embora triste, sabia que a vida deles havia tomado rumos diferentes. Ele, ainda assim, continuou em sua jornada de transformação, sabendo que sua mudança não dependia de agradar aos outros, mas de ser honesto consigo mesmo. Com o passar do tempo, Vitor percebeu que seus sentimentos por Rafaela haviam se transformado em algo mais profundo. Ele se apaixonou por ela, mas sabia que ela não correspondia a esse sentimento. Ela sempre foi clara com ele, dizendo que o perdoava, mas que não desejava trazê-lo para sua vida de forma romântica. Isso não impediu Vitor de confessar seus sentimentos a ela, pois, afinal, ele havia aprendido a ser honesto com seus sentimentos, algo que antes não fazia. Rafaela, ouvindo a declaração de Vitor, respondeu com suavidade. Ela lhe disse que realmente havia perdoado o que ele fez, mas que não sentia o mesmo por ele. Para ela, o mais importante era o respeito que agora existia entre os dois, e ela estava feliz por vê-lo se tornar uma pessoa melhor. Apesar da dor que ele sentia, Vitor entendeu. Ele sabia que seu amor por ela não seria correspondido, mas, ao mesmo tempo, ele sentia gratidão por poder viver sua verdade e saber que ela estava, de alguma forma, satisfeita com a decisão que havia tomado. Anos depois, Rafaela havia conquistado muito mais do que imaginara. Ela se tornou enfermeira-chefe do hospital, sendo respeitada por todos devido à sua dedicação, profissionalismo e compaixão. Seu trabalho havia falado por si mesma, e ela sentia orgulho do caminho que trilhou. Cada passo foi dado com esforço e amor, e o reconhecimento de seus colegas e pacientes lhe trouxe uma sensação de realização. Ela sabia que, sem nunca desistir de si mesma, havia alcançado o sucesso que tanto buscava. Rafaela também se tornou uma referência para os mais jovens no hospital, orientando e inspirando novos profissionais. Sua trajetória, que começou com humilhações e desafios, agora era um exemplo de superação. Ela nunca deixou que as adversidades a definissem, e sim a superou, sempre com um sorriso no rosto e uma atitude positiva. A cada dia, ela se sentia mais forte e mais realizada, com a certeza de que tinha cumprido seu propósito na vida. Embora Rafaela tivesse alcançado grandes conquistas profissionais, sua vida pessoal ainda estava sendo marcada por desafios. Vitor, que nunca desistiu de conquistar seu coração, continuava a enviar flores para ela no hospital. O gesto, apesar de sincero, não passava despercebido, e logo começou a despertar ciúmes em Antônio, o médico ortopedista que havia se tornado um grande amigo de Rafaela. Antônio percebeu que, com o tempo, o que sentia por ela ia além da amizade, e ele não pôde mais ignorar seus sentimentos.
Antônio, com o coração cheio de coragem, começou a se aproximar de Rafaela de uma maneira diferente. Ele sabia que ela o respeitava e apreciava como colega, mas algo dentro dele o dizia que havia mais entre eles do que uma simples amizade. Ele estava determinado a não deixar a oportunidade passar, mas ao mesmo tempo, sabia que deveria ser paciente e cuidadoso. Rafael, embora percebesse os sinais, ainda estava concentrado em sua carreira, sem dar muito espaço para novos relacionamentos. No entanto, o destino estava prestes a mudar os rumos de suas vidas. Com o passar do tempo, Antônio começou a se aproximar cada vez mais de Rafaela, e ela começou a perceber que algo havia mudado. A amizade deles estava se tornando mais forte, e aos poucos, ela sentia que seus sentimentos por ele estavam mudando também. Antônio estava sempre presente, apoiando-a nas dificuldades e celebrando suas vitórias. Ele a tratava com carinho e respeito, e ela, por sua vez, começava a ver nele algo mais do que um amigo. Rafael, que sempre foi cuidadosa e focada em sua carreira, não sabia exatamente quando começou a se apaixonar por ele, mas estava começando a entender que sua vida estava prestes a dar uma nova virada. Antônio, por sua vez, não conseguia mais esconder o que sentia por Rafaela. Ele começou a tomar atitudes mais claras, como convidá-la para sair e mostrar, com gestos simples, que ela significava muito para ele. Rafaela, embora ainda cautelosa, não podia mais negar que seus sentimentos por Antônio estavam se tornando mais profundos. Eles estavam se conhecendo de uma forma nova, e, à medida que o tempo passava, ambos começaram a perceber que aquilo que havia começado como amizade estava se transformando em algo muito mais especial. Um dia, Antônio finalmente tomou coragem e, com o coração aberto, pediu Rafaela em namoro. Ele a olhou nos olhos e, com uma sinceridade que não podia ser ignorada, lhe disse o quanto ela significava para ele e como ele queria estar ao seu lado. Rafaela, tocada pelas palavras de Antônio, não hesitou em aceitar. Ela sabia que ele era alguém que sempre esteve ao seu lado, que a apoiava em todos os momentos e que, agora, ela também sentia algo mais por ele. O namoro entre eles começou de forma suave, com a confiança e amizade que já existiam entre os dois. Vitor, ao saber do novo relacionamento de Rafaela, finalmente entendeu que era hora de seguir em frente. Ele parou de enviar flores e, de forma silenciosa, se retirou da vida dela. Embora tenha sido difícil, ele soube que estava sendo respeitoso com o espaço que ela precisaria para viver sua nova história. Rafaela, por sua vez, sentia-se feliz com sua decisão. Estava pronta para dar uma nova chance ao amor. Ao lado de Antônio, sentia que finalmente havia encontrado alguém que a entendia e a fazia sentir-se completa. Com o tempo, Antônio e Rafaela se tornaram inseparáveis. O amor deles cresceu a cada dia e, depois de um tempo, decidiram se casar. O casamento foi uma celebração do amor e da parceria que haviam construído juntos. Antônio, que sempre foi apaixonado pela medicina, abriu sua própria clínica, e Rafaela, com todo o seu conhecimento e experiência, se tornou sua sócia. Juntos, eles criaram um ambiente de trabalho acolhedor e profissional, onde podiam ajudar ainda mais pessoas e compartilhar o sucesso que haviam alcançado. A clínica logo se tornou um grande sucesso, e Rafaela e Antônio trabalharam juntos para torná-la ainda melhor. Eles se complementavam perfeitamente e, além de sócios, se tornaram parceiros na vida, construindo uma família com amor e respeito. A jornada deles, que começou com desafios e dificuldades, agora estava cheia de vitórias e conquistas. Rafaela sabia que havia tomado as decisões certas e estava grata por cada passo que a trouxe até ali, ao lado de Antônio, seu amor e parceiro de vida. Um ano depois, Rafaela e Antônio se tornaram milionários. A clínica cresceu tanto que eles conseguiram expandir seus negócios e alcançar novos horizontes. Com o sucesso, Rafaela começou a desacelerar um pouco sua vida profissional, pois sabia que havia alcançado tudo o que sonhou. Ela e Antônio agora tinham mais tempo para curtir juntos, e foi nesse momento que Rafaela decidiu adotar uma filha, chamada Bruna. Ela sempre sonhou em ter uma família, e agora, com Antônio ao seu lado, estava pronta para começar esse novo capítulo de sua vida. Rafaela dedicou-se totalmente à sua família. Ela equilibrava seu papel de empresária de sucesso com o cuidado e amor que agora podia oferecer à pequena Bruna. A vida havia se tornado exatamente como ela sempre imaginou, cheia de amor, gratidão e a sensação de que cada desafio havia valido a pena. Com Antônio e Bruna, Rafaela encontrou um novo propósito, e sua felicidade estava completa. O amor que ela sentia por sua família era imensurável, e ela sabia que, ao lado deles, poderia conquistar qualquer coisa. Gostou da história? Se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Postamos diariamente novas histórias. Até a próxima!